Bem, meus queridos e amados irmãos, estamos aqui para transmitir para você mais uma vez a nossa escola bíblica dominical. E dessa feita nós queremos já adiantar a vocês, a todos os irmãos, que se trata de uma nova série de lições, as quais nós iremos abordar nesse trimestre, esse novo trimestre, início de um outono, né? Uma nova estação. E queremos então pedir que você acompanhe conosco essa lição e que ela possa trazer a você bastante conhecimento e entendimento acerca da palavra de Deus. Pois bem, essa nossa nova lição, ela trata da igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Esse é o título da nossa nova lição, que será transmitida em todas as nossas escolas bíblicas dominicais, aos domingos, a partir das 9h30 da manhã, em todos os nossos templos aqui em Pindamonhangaba. É bem verdade que estamos passando por um período bastante tribuloso, bastante difícil, né? E queremos dizer a você que essa dificuldade, em função de nós não podermos utilizar os nossos templos para a administração dessas aulas, ficará restrito durante esse período que as autoridades nos recomendam, a nossas videoaulas. E essas videoaulas que nós fazemos com muito carinho, e nós queremos dizer a você que não fique restrito somente no âmbito dos professores da escola dominical, mas que possamos sim distribuí-la, divulgá-la e compartilhar com todos os amantes da boa palavra de Deus, que gosta de aprender da palavra de Deus, e que isso é notório em todos os crentes, né? Muito bem. É bem verdade, então, que nós estaremos iniciando essa lição. Essa revista, durante todo esse trimestre, nós queremos dar uma passada geral que será discutido durante esse trimestre, para que você também desperte a sua curiosidade, a sua vontade, né, de aprender essa palavra de Deus. Muito bem, a lição de número 1, que é a que nós discutiremos um pouquinho hoje, ela trata da carta aos Efésios. Uma saudação aos destinatários dessa carta. No decorrer dessa lição nós vamos ver bastante pontos importantes referentes a esse escrito do grande apóstolo São Paulo. A lição de número 2 traz a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo Jesus. A lição de número 3 é uma lição bastante gostosa da gente trabalhar nela, porque teologicamente ela é muito importante, porque trata de eleição e predestinação. A lição de número 4 fala da iluminação espiritual do crente. A lição de número 5, libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. A lição de número 6, a condição dos gentios sem Deus. A lição de número 7, Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Lição de número 8, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Muito bem. A lição de número 9, o mistério da unidade revelado. A lição de número 10, a intercessão pelos Efésios, feita por Paulo, obviamente. A lição de número 11, atributos da unidade da fé, humildade, mansidão e longanimidade. A lição de número 12, a conduta do crente em relação à família. E a lição de número 13, a batalha espiritual e as armas do crente. Deu para a gente perceber claramente que trata-se de um estudo da carta aos Efésios, né? Muito bem. Então a lição de número 1, que ela será ministrada no próximo dia 5 de abril de 2020, embora ainda não temos a certeza se nós faremos em nossos tempos, ou ficaremos restritos somente a essa videoaula. Mas de qualquer forma, queremos passar para você algumas informações a respeito dessa lição de número 1, carta aos Efésios, saudação aos destinatários. O texto-aula dessa lição está escrito em Efésios, capítulo 1, verso 2, e diz assim: a vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Verdade prática. A epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a Igreja de Cristo. Temos a nossa leitura bíblica em classe. Ela se encontra registrada para você acompanhar. Nós não vamos fazer a leitura toda por ser extensa, para não tomarmos tempo,
mas se encontra na carta de Paulo aos Efésios, o capítulo 1, o versículo 1 e o 2, e depois Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículos 1 a 7. Nós podemos já adiantar para você que a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, ela tem a sua correlação temporal com o capítulo 18 e 19 de Atos dos Apóstolos. Você poderá verificar depois isso bastante tranquilo aí no conforto do seu lar. Amém? Muito bem. Nós temos então esse primeiro trimestre, o segundo trimestre da primeira lição que nós estamos estudando, e nós queremos fazer uma referência ao comentarista desse trimestre, né? O comentarista desse trimestre é o pastor Douglas Batista. Ele é presidente do Conselho de Educação e Cultura da CGADB, é líder da Assembleia de Deus Missão do Distrito Federal, ele é doutor em teologia e licenciado em filosofia. Que Deus possa então nos iluminar a entender aquilo que o servo de Deus, o pastor Douglas Batista, deixou escrito nessas lições, que eu tenho certeza que vão ser de muita valia para todos nós que somos amantes das Sagradas Escrituras, né? A Epístola aos Efésios, ela é denominada pelos estudiosos como sendo a coroa dos escritos de Paulo. Não que os demais escritos de Paulo não tivesse tanta influência ou tanta importância, mas dada ao conteúdo muito teológico e muito instrutivo da parte de Paulo para com a igreja aos Efésios. A autoria dessa carta, é claro, nós estamos tratando aqui, ela é do apóstolo São Paulo. O apóstolo São Paulo, como todos nós sabemos, ele foi chamado por Deus, por Jesus Cristo, na estrada de Damasco, e ele era um perseguidor da igreja. O seu nome grego era Saulo e o seu nome romano era Paulo, né? E pelo que a gente depreende da Bíblia Sagrada, ele praticamente abandonou a sua identidade grega, como Saulo, né? E ele passou então a usar o nome de Paulo, né? Todos os seus escritos e todas as referências pós-conversão, nós encontramos na Bíblia Sagrada sempre chamando Saulo de Paulo, né? Saulo talvez fosse até uma homenagem, porque o próprio apóstolo Paulo afirma, ele era hebreu, né? Ele era filho de hebreu, da tribo de Benjamim, e como ele era da tribo de Benjamim, esse nome Saulo provavelmente tenha sido uma homenagem ao grande rei Saul, aquele que, embora não tenha sido o melhor dos reis de Israel, mas foi, sem dúvida nenhuma, o primeiro rei de Israel autorizado e instituído por Deus. Embora a vontade fosse popular, o poderio de rei dado a ele, concedido a ele, não resta dúvida que foi outorgado pelo nosso Deus, porque não há autoridade na terra que não seja outorgada por Deus, né? Nós temos visto isso. Então a autoria é de Paulo, então passou a escrever quando ele estava já preso em Roma, e aqui nós queremos até fazer uma pequena pausa nessa fala nossa a respeito do tempo, da época em que Paulo escreveu. Paulo, ele havia passado por Éfeso, né? E deixado em Éfeso a segunda viagem missionária de Paulo, ele fez e ele levou consigo a Priscila e Áquila. Nós encontramos isso lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, né? E nessa ida de Paulo a Éfeso, a primeira ida nele foi na segunda viagem missionária, nós encontramos que Paulo ficou muito pouco tempo ali, e ele voltou para Jerusalém sozinho. Ele parou, ele deixou Priscila e Áquila em Éfeso e voltou sozinho para Jerusalém novamente. E ele só retornou a Éfeso depois da terceira viagem missionária dele, onde ele passou então lá praticamente 3 anos junto aos irmãos lá em Éfeso, né? E ele tinha a maneira de tratar dele era falar mais com os efésios. Por quê? Porque agora nós vamos entrar então numa área em que Paulo, quando ele estava preso, ele escreveu 4 cartas, né? Efésios, ele escreveu aos Filipenses, ele escreveu aos Colossenses e a Filemão. As referências para que você confira isso aí na sua casa, você pode anotar aí, Efésios
a própria Bíblia Sagrada nos fala, né, aqui em Efésios, capítulo 1, verso 1, ele mesmo trata Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso, em Cristo Jesus. Ele deixa claro para nós, durante a leitura, que ele estava preso em Roma. A carta dele aos Filipenses, você vai encontrar uma referência que ele estava na prisão também, lá em Filipenses capítulo 1, verso 12. E o capítulo 4, do verso 11 e 12. Você encontra essas referências que ele havia escrito enquanto ele estava na prisão em Roma. Também a epístola aos Colossenses foi escrita enquanto estava na prisão. Está registrado lá em Colossenses capítulo 4, do verso 2 até o verso de número 4. Você pode conferir tranquilamente na sua casa, no conforto do seu lar. E a Filemão está registrada exatamente Filemão 1, primeiro versículo, né? Capítulo 1, verso 1. Só tem um capítulo, então fica sendo 1 e 1 de Filemão, a referência de que Paulo escreveu essas cartas diretamente da prisão. Nós temos um período temporal em que Paulo escreveu essas cartas, bastante registrado na história, porque ele estava preso em Roma, e esses fatos eram totalmente registrados, né, pelas autoridades da época, registrado nos livros dos reis, enfim, em todos os documentos oficiais daquele reinado. E foi por volta do ano 60, 62, que ele esteve preso nessa condição lá em Roma, né? E a partir dessa premissa, então, a data provável da redação da Epístola aos Efésios ocorreu por volta do ano 61, 62. E ele enviou essa carta por mãos de Tíquico, né? O seu fiel companheiro. Essa carta, nós podemos dividi-la em duas partes, né? Para a gente ficar mais fácil de estudar sistematicamente essa palavra, porque a teologia sistemática ela nos fornece essa ferramenta de podermos dividir as partes para poder entender melhor o conteúdo e o contexto em que se passa a narrativa. Então nós podemos ver que na parte 1, nós temos as gloriosas declarações teológicas a respeito da redenção. Vai do capítulo 1 até o capítulo 3. E a parte 2 são instruções práticas para a igreja e para os crentes. Está do capítulo 4 até o capítulo 6 da carta aos Efésios. Bom, como destinatário, o nome da epístola já nos traz uma referência bastante significativa. Embora no início da era cristã essa referência não fosse bastante aceita. Por quê? Eu vou explicar mais ou menos para os irmãos por que isso. A cidade de Éfeso, ela é uma cidade que foi fundada por volta de 1500 a.C., e ela foi colocada num lugar bastante, essa cidade foi fundada num lugar bastante estratégico, era uma grande metrópole na época, né? Ela era uma cidade litorânea, ela ficava próximo do Mar Egeu. O Mar Egeu, o que é o Mar Egeu? Ele é praticamente uma baía que existe, muito grande, ao norte no Mar Mediterrâneo, lá na Ásia Menor. Então, na realidade, é uma extensão do Mar Mediterrâneo, o mesmo mar que banha Israel e toda a Palestina, né? Então, o Mar Mediterrâneo forma uma baía lá entre o continente asiático e o europeu, e nessa baía ele tem hoje o nome de Mar Egeu. Então, a cidade era uma cidade litorânea e era uma metrópole na época. Os estudiosos, inclusive o nosso comentarista, ele coloca que ela era uma cidade com cerca de 500 mil habitantes. Embora em outras fontes, inclusive na própria Bíblia de Estudo, traduzido do hebraico, inclusive, ela fala que essa cidade ela tinha acima de 250 mil habitantes. Olha, 250 mil habitantes, 500 mil habitantes, está numa média aí de 400 mil habitantes, tranquilamente. Ou seja, mesmo em nossos dias, uma cidade com uma população dessa magnitude, ela é considerada uma grande cidade, não é uma cidade pequena, né? Já é uma grande cidade. Imagina então na época em que Paulo estava escrevendo. Daí o nome Carta aos Efésios. Mas por que eu disse anteriormente que o cristianismo no início não aceitava que essa carta fosse direcionada aos Efésios? Porque embora ele trate algumas coisas dos Efésios, essa carta ela foi dirigida a praticamente todas as igrejas da Ásia. Tanto é verdade que mais na frente nós vamos ver quem foram os pastores que trabalharam ali, né? Nós vamos encontrar que ali trabalharam
Timóteo, né? Primeiro foi Priscila e Áquila, que ele deixou primeiro na sua segunda viagem missionária lá. Mais tarde ele enviou Timóteo e ele também designou para pastorear essa igreja em Éfeso Irineu. Ele era um bispo grego do primeiro século. E o apóstolo João também, historicamente, ele é colocado como um dos que trabalharam ali em Éfeso. Quando nós falamos do apóstolo João, nós podemos lembrar, por exemplo, que Éfeso é uma das igrejas das quais foram destinadas as 7 cartas lá do Apocalipse, né? Apocalipse capítulo 1, verso 1, e mais especificamente falando sobre Éfeso, no capítulo 2, do verso 1 até o 7, né? Então nós temos essa narrativa colocando Éfeso como sendo uma das igrejas as quais Jesus Cristo mostra para João e envia uma carta específica a essas igrejas, destacando as suas qualidades, os seus defeitos, as suas variantes, né? E, enfim, e todas as igrejas que trata ali no Apocalipse, do Evangelho de João, Apocalipse de João, ela fala de todas elas na Ásia Menor. É um conjunto, né? Esmirna, Tiatira, Pérgamo, Sardes, enfim, toda a Odisseia, todas aquelas igrejas, incluindo Éfeso. E quando ele coloca Éfeso junto, mostra então que aquela carta de Paulo pode ter sido escrita a todas essas igrejas também. Tanto é que ela é considerada uma carta circular. O que é uma carta circular? É uma carta que era não simplesmente para ser levada em Éfeso, mas Tíquico, provavelmente, eles produziram algumas cópias dessas cartas e ele enviou a todas as igrejas da Ásia. Então era uma igreja que é uma carta que abrangia muito mais do que simplesmente Éfeso. É considerada uma carta aos Efésios, especificamente, dada a importância cultural, geográfica e até quantitativa, né, de populacional de Éfeso, que era uma metrópole daquela região na época, então se tornou o centro do destino daquela carta de Paulo, que Tíquico então foi incumbido de assim transmitir aos irmãos ali em Éfeso. Muito bem, então, dado esse motivo, é que a igreja primitiva relutava um pouco em considerar que a carta aos Efésios realmente foi dirigida somente aos Efésios. Hoje, todas as nossas Bíblias traz como carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Então, nós precisamos deixar bem clara essa situação da carta de Paulo, né? A igreja de Éfeso, ele ficou como eu já disse há pouco tempo atrás, ele ficou muito pouco tempo lá dentro na cidade de Éfeso, na segunda viagem missionária dele. Deixou lá Priscila e Áquila e voltou sozinho para Jerusalém, e depois então voltou mais tarde na sua terceira viagem missionária, quando ficou pastoreando aquela igreja por 3 anos. Muito bem. Os grandes líderes que por ali passaram, acabei de citar todos eles, vou repetir aqui para ficar bastante gravado. Primeiro foi Paulo, depois foi Timóteo, né? Também foi Irineu, um bispo grego do primeiro século. O apóstolo João também liderou as igrejas. Dentro dessa linha de pensamento, né? A revista nos coloca que ele procurou aquela cidade e começou a pregar aos gentios. Ali havia sinagogas judaicas. Daí o termo que você vai encontrar, se você ler a nossa revista e essa lição, você vai encontrar um termo que ele procurou os helênicos. Quem seriam os helênicos? Ou os helenistas, né? Como está registrado em alguns livros, coloca como os helenistas. Helenistas eram judeus que migraram da Judéia para a região da Grécia e eles falavam grego, eles não falavam mais o hebraico, eles falavam o grego. Então os judeus de língua grega eram chamados de helenistas. Podemos até colocar aqui que o próprio apóstolo Paulo era um helênico, porque ele falava grego, só que ele não perdeu as suas raízes judaicas e falava o hebraico também, não é? Falava hebraico, inclusive o romano, né, o latim na época, né, que era a língua predominante naquela região, em virtude do domínio romano que estava em voga naquela época, logo após, um pouco antes de Cristo, logo após a morte, a ressurreição e a assunção de Cristo aos céus. Esse cenário todo coloca então Éfeso como uma cidade muito importante naquela região. Ele sendo importante, ela tinha uma base comercial muito forte, que se tratava de turismo. Aliás, até hoje, quando nós viajamos, temos a oportunidade de viajar, quem tem a oportunidade de viajar e conhece um pouco a Europa, sabe que
a Europa, em grande parte dos países lá, tem um turismo muito forte, dada a sua historicidade, dada os templos, as partes da cidade muito famosas, que fizeram parte da história da humanidade há muitos séculos atrás, até milênios, né? Então isso coloca também Éfeso numa categoria desse tipo. E como ela era banhada por um rio, né, o rio Cisca, que ligava a cidade até o mar Egeu, os barcos, inclusive, tinham um porto nesse rio que fazia a ligação entre Éfeso e o mar, né, o mar Egeu, que é o norte do mar Mediterrâneo, a baía lá no norte. Então, esse rio, ele causava algumas dificuldades para Éfeso. E as dificuldades grandes que ele causava eram na época das cheias, quando inundava grande parte da cidade. Tanto isso é verdade, que na região onde existia a cidade de Éfeso, atualmente é um grande lamaçal, é um grande lodo, né? Um mar de lodo, e enfim, não tem mais, a cidade não tem mais, excetuando-se algumas grandes construções, grandes catedrais que ainda ficaram em pé e que foram mais tarde descobertas pelos arqueólogos, enfim, trazido até o nosso tempo, mostrando que existia ali uma civilização muito forte, uma cidade muito grande. E o centro dessa cidade, ela tinha um templo muito bonito, construído todo em mármore. A própria rua central de Éfeso, na época de Paulo já, ela era pavimentada inteirinha com mármore. E mármore, todos nós sabemos o custo que é fazer algo revestido de mármore. É, né? Muito caro, embora aquela rua fosse revestida de mármore. Era um templo muito bonito, foi considerado na época uma das 7 maravilhas do mundo, né? Era um templo dedicado a uma deusa Artemis, a deusa Diana. E ela era a fonte de renda daquela localidade. Muitos turistas convergiam para lá a fim de verificar as belezas, enfim, desfrutar daquelas regalias que ali existia por ser uma grande cidade. E só que para que esses turistas tivessem bastante influência na renda per capita da cidade, eles faziam muitos artefatos, né? Muitos artefatos de prata, inclusive, que vendiam a esses turistas. E era uma idolatria muito grande. Então, quando Paulo chega com a mensagem do Evangelho e já combatendo, inclusive, a idolatria, logo ele não cai na graça do povo. Os grandes comerciantes daquela cidade acabam por rechaçar, né, a mensagem de Paulo e começam então a criar já um grande atrito, a ponto de um certo dia Paulo teve que fugir daquela cidade, né? Bom, mas ao início dessa epístola, quando ele diz assim, aos santos e fiéis em Cristo Jesus, está lá Efésios 1:1, existe aqui algo que já foi discutido, inclusive, na última lição do nosso trimestre passado, né? Aos santos e fiéis em Cristo Jesus. Mas quem são esses santos, né? A santificação, a Bíblia diz que ela é um processo, né? Aliás, tem um versículo na Bíblia que diz que a vereda do justo ela é como a luz da aurora, ela vai crescendo, 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 até ser dia perfeito. A santificação também pode ser considerada um processo. Existe, portanto, na realidade, 2 tipos de santificação, né? Nós podemos ter a santificação posicional, que é aquela santificação que o homem adquire e passa a ser considerado por Deus no momento em que ele aceita Cristo, que ele aceita o sacrifício de Cristo e, por consequente, ele se torna justificado. Quando nós tratamos então de justificação, nós já estamos tratando um termo jurídico, né? Que é muito conhecido em nossos tribunais aqui até nos nossos dias, até nos dias de hoje. E então, naquele momento em que se torna justo, pelo fato de ter aceitado a Cristo, pelo fato de ter aceito as condições, vamos assim dizer, que Deus estabeleceu para que ele pudesse se aproximar dele novamente, de Deus novamente, é claro. Então é um ato posicional. Naquele momento, a posição de um homem injusto passa a ser justo. Mas então ele sendo justo, ele é considerado santo de Deus. É uma santificação posicional. Porém, no decorrer de sua vida aqui na Terra, ele passa por um processo de santificação, né? O próprio apóstolo Paulo, um dos seus versículos que eu mais admiro na Bíblia, ele fala o seguinte, olha, nós quando conhecemos a Cristo, nós o conhecemos na carne.
Todavia, hoje nós já não o conhecemos assim. Por quê? Porque nós conhecemos através do nosso intelecto, através do nosso interesse pelo que o cristianismo proporciona, ou pelo que o cristianismo prega e ensina. Isso satisfez as nossas ansiedades e fez com que a gente aceitasse a Cristo. Foi na carne. Porém, hoje, depois que nós aceitamos a Cristo, começa a ter um trabalho em nossa vida o Espírito Santo de Deus. Daí, então, uma santificação que nós chamamos de situacional. Ou seja, as situações do dia a dia vão nos levando cada vez mais a buscar a santificação em Cristo Jesus através do Espírito Santo. Muito bem. O terceiro tópico da nossa aula dessa tarde, dessa lição, nós podemos trazer aqui para vocês. Ele diz o seguinte: o propósito e a mensagem. Aparentemente, a epístola não aborda nenhum problema específico, como as outras de Paulo. Por exemplo, aos Coríntios. Paulo escreveu aos Coríntios porque estava uma situação bastante difícil naquela igreja no que tange a vida espiritual dos Coríntios, né? Mas no caso dos Efésios, não eram bem assim. Eles não tinham esses problemas. Mas ele aborda, assim, nos capítulos iniciais, uma ênfase que sinaliza a solução de certas questões. Uma delas, eu já trouxe para vocês aqui, eram os helênicos, os judeus de fala grega. Eles tinham absorvido a cultura e os costumes do povo daquela região, né? Na cidade de Éfeso, uma grande cidade. E eles haviam, paulatinamente, gradativamente, se distanciado dos costumes judaicos, dos ensinos da lei judaica. Havia um certo distanciamento em virtude do tempo que eles passaram desligado da sua comunidade original, que eram os hebreus ou os israelitas. E dado a isso, então eles começaram a ter uma vida marcada pela bebedeira, imoralidade, né? E eles precisavam agora, uma vez que eles foram salvos pela graça e aceitaram o evangelho pregado por Paulo, eles precisavam adotar um novo estilo de vida, né? Está lá no Efésios capítulo 2, verso 1 até o 10. Então, tudo aquilo que está registrado nesse capítulo, nós vamos ver que são recomendações que Paulo estava passando para aqueles, principalmente para os helênicos, né, judeus de fala grega, para que eles mudassem a sua maneira de ser. Porque o Evangelho de Cristo é um Evangelho reformador, é um Evangelho transformador. É bem verdade que muitos criticam hoje em dia que se ser cristão é ser como muitos cristãos que a gente conhece, não vale a pena ser cristão, né? Mas não é bem assim. O que nós precisamos entender é que cada pessoa tem a sua maneira. Não existe, onde quer que você encontre, pessoas 100% cristãs. Não tem como isso. Nós estamos em um processo. Eu acabei de dizer que a santificação é um processo. Essa santificação situacional, a posicional é instantânea, e a situacional é algo que nós levamos durante toda a nossa vida. E olha, mesmo cada um, quando chega lá no momento da morte, ainda existem níveis. Um está num nível de santificação um pouco maior, está um pouco menor, mas Deus é suficiente para igualar tudo isso e fazer com que nós herdemos a vida eterna ao seu lado. Com todos os nossos problemas, nossas dificuldades, nossas falhas, contudo, uma vez aceito Jesus Cristo, uma vez que nós nos posicionamos e interessamos em seguir os mandamentos e ensinamentos de Cristo, nós podemos tranquilamente dizer que estaremos salvos e eternamente santos junto com o Senhor nosso Deus. Destacando isso, nós podemos ver então que a carta de Paulo aos Efésios tinha como destaque, né, ainda a preocupação com a unidade e a paz entre os judeus e os gentios cristãos. Veja bem, parece até um paradoxo nós falarmos, como eu já disse há pouco atrás, ainda há pouco, os helenistas eram judeus de fala grega, que haviam perdido a sua identidade judaica, praticamente toda, havia se misturado com os povos daquela região e absorvido os costumes e cultura, e até a religião deles, e até a idolatria deles. Porém, os hebreus, eles tinham mais facilidade, dada a sua origem, aos ensinos de seus pais, avós, enfim, que embora tenha ficado perdido no tempo, ainda ficava gravado na memória, eles tinham a facilidade de entender aquela mensagem
Porém, quando eles passavam a entender aquela mensagem, dentro daquela mensagem se inseria, por exemplo, as figuras de Abraão, as figuras de Jacó, de Isaac, as figuras dos grandes antepassados do povo de Israel, eles então voltavam-se e começavam a entender que existia uma lei por trás de tudo aquilo. E essa lei que existia, eles queriam, na realidade, que ficasse valendo aquela lei. Então havia um atrito, né? Havia um atrito mesmo, vamos dizer assim, uma discordância entre os judeus e os gentios que moravam naquela região. Então essa carta também, ela vem enfatizar o plano universal da redenção para ambos os povos, né? Porque o apóstolo Paulo afirma em uma de suas cartas a Timóteo que não há judeu, nem grego, nem gentio, nem mulher, nem homem, né? Nem raça, nem nada. Existe sim, para Deus, são todos um só, como seus filhos salvos e remidos por Cristo Jesus. Por isso essa carta é apontada, né, pelos teólogos como sendo um maior tratado de teologia sobre igreja e sobre Cristo. Quando nós tratamos de Cristo como o cabeça e a igreja como o corpo. É o tema central dessa epístola de Paulo aos Efésios, né? Que, na realidade, foi dirigido a mais cidades e não somente a Éfeso, conforme nós já aqui destacamos. Muito bem. A mensagem, então, tem essas duas temáticas. Jesus Cristo, como Filho de Deus, como Salvador da humanidade, e também a igreja como o corpo de Cristo. Nós podemos, então, classificar o desdobramento desses assuntos nos seguintes eixos temáticos. Primeiro, a consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Segundo, a atuação do Espírito Santo como penhor da experiência da salvação. A reconciliação dos povos por intermédio da cruz de Cristo e a revelação do mistério da vontade de Deus por obra do Espírito Santo. Um novo e vivo modo de viver, portanto, continua sendo o assunto principal desta epístola do apóstolo São Paulo aos Efésios. Muito bem, meus queridos irmãos, esta é a conclusão e nós queremos então agradecer a sua atenção e pedir que você possa continuar assistindo, divulgando, curtindo a nossa página e, como eu disse no início desse vídeo, não fique restrito somente no grupo dos professores, né? Que todos os alunos possam participar, uma vez que esse vídeo normalmente é divulgado em todas as nossas redes sociais da igreja. Você pode acompanhar e participar conosco e desfrutar desses momentos. Embora não tenhamos tempo de fazer completa exposição de todos os assuntos, mas pelo menos eu tenho certeza que você conseguirá aprender bastante da palavra de Deus através desta nossa exposição. Que Deus abençoe a todos. O meu muito obrigado. Fiquem com Deus e vamos orar para que nós continuemos com esse trabalho, embora a situação atual do nosso país seja a que nós estamos vivendo. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.